Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira na Alerj, os deputados aprovaram 13 projetos de lei que serão encaminhados para sanção ou veto do governador. O primeiro projeto que foi aprovado autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Procuradoria do Estado, a prorrogar por 60 dias a defesa dos contribuintes nos processos administrativos de cobrança da dívida ativa do Estado. A prorrogação também vale para o envio de certidões de dívida ativa, para protesto extrajudicial, para a instauração de procedimentos de cobrança e responsabilização de contribuintes e para os procedimentos de rescisão ou exclusão de parcelamentos por inadimplência. Já na segunda sessão extraordinária, foi aprovada a proposta que autoriza as instituições de ensino privadas a substituírem as aulas presenciais pela modalidade de ensino à distância durante a pandemia. A decisão de aceitar ou não seguir no curso deve ser dos alunos, que devem ter a possibilidade de interromper a matrícula gratuitamente enquanto durarem as recomendações de isolamento social. Caso o estudante opte por continuar matriculado, as instituições deverão adaptar o valor da mensalidade ao de cursos remotos ou cobrar 50% do valor dos cursos presenciais. Outro projeto votado nesta quarta-feira suspende os prazos de validade de concursos já homologados e em fase de convocação dos aprovados durante a pandemia da Covid-19. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Aprovamos hoje mais um projeto de lei de minha autoria, que o objetivo dele é suspender o prazo de validade de todos os concursos públicos, principalmente daqueles que seus editais já estão em fase de convocação, para que as pessoas que foram aprovadas não saiam prejudicadas. Na terceira sessão extraordinária foi aprovado o projeto de lei que autoriza a Secretaria Estadual de Saúde a disponibilizar no site da pasta a cartilha virtual da Covid-19, com informações básicas sobre o novo coronavírus, além de perguntas e respostas que podem ajudar a população a tirar dúvidas sobre a doença. A proposta do deputado capitão Paulo Teixeira e assinada por mais de 15 parlamentares segue para a sanção ou veto do governador. Muitas fake news têm deixado as pessoas totalmente perdidas ou não tomando os procedimentos corretos. Por conta disso, este projeto tem por finalidade fazer com que o governo do estado coloque a cartilha virtual com todos os procedimentos, com todas as informações, a fim de que a sociedade seja corretamente informada sobre tudo o que se relaciona à Covid-19. Os parlamentares também analisaram o projeto de lei que determina que o Poder Executivo fique responsável por dar publicidade a campanhas de doação de roupas, alimentos, remédios, produtos de limpeza e higiene para asilos, orfanatos e clínicas de recuperação de dependentes químicos, por exemplo. A proposta do deputado Marcelo Cabeleireiro, assinada por mais de 20 parlamentares, foi aprovada e será analisada pelo governador. Criamos um projeto de lei para incentivar a doação para os asilos, para as casas de repouso de idosos, crianças e dependentes químicos, para que a gente possa realizar uma campanha para levar produtos de higiene, medicamentos, para que a gente possa ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. Na quarta sessão plenária, os deputados discutiram a proposta que obriga escolas, universidades, bibliotecas, teatros, cinemas, restaurantes e hotéis a realizarem a desinfecção dos espaços antes da retomada das atividades. Os procedimentos de desinfecção e os produtos utilizados devem cumprir as normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto do deputado Brazão e mais 19 parlamentares foi aprovado pelo plenário da Alerj. O poder público precisa continuar adotando medidas e ações efetivas no combate ao coronavírus, enquanto durar a pandemia. Esse meu projeto de lei 2255 propõe a desinfecção de escolas, universidades, bibliotecas, teatros públicos e privados do estado do Rio de Janeiro, antes do retorno de suas atividades. É uma medida preventiva que visa impedir a contaminação da população pelo coronavírus. Também foi aprovado o projeto de lei da deputada enfermeira Rejane e mais 20 parlamentares, que determina que o governo do estado garanta hospitais
ou leitos exclusivos para o atendimento de crianças e adolescentes com suspeita ou confirmação de Covid-19. As equipes de saúde deverão ter profissionais especializados em pediatria e no tratamento de adolescentes. O projeto também determina que os menores poderão estar sempre acompanhados pelos responsáveis, devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual. Na 5ª sessão extraordinária, foi analisado o projeto de lei que proíbe instituições bancárias de utilizarem o valor dos auxílios emergenciais para descontar dívidas e tarifas dos beneficiários. Segundo os autores do projeto, o auxílio criado pelo governo federal tem como objetivo ajudar no sustento da população neste momento de crise e precisa ser protegido. A proposta da deputada Rosane Félix e assinada por mais de 20 parlamentares foi aprovada e vai para análise do governador. Ainda na 5ª sessão extraordinária, foi votada a proposta que institui um protocolo de prevenção e acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. O protocolo estipula que deve ser feito contato com mulheres que tenham feito denúncias de agressões nos últimos 6 meses, com o objetivo de realizar um acompanhamento psicossocial das vítimas. Caso essas mulheres estejam em situação de vulnerabilidade social, o projeto de lei determina que o Estado disponibilize para elas insumos mínimos, como cestas básicas. O Estado terá ainda que acolher as vítimas e seus dependentes em centros de acolhimento sigilosos, longe dos agressores, principalmente nesse momento de isolamento social. O projeto foi aprovado e vai para a sanção do governador. Já na 6ª sessão extraordinária, os deputados discutiram a proposta dos deputados Carlos Mink, Vandro Família e Jair Bittencourt, que torna automática a renovação do cartão Vale Social, que assegura gratuidade nos transportes públicos para pessoas com deficiência e doenças crônicas que não possam interromper o tratamento. Após o fim das medidas restritivas decorrentes da pandemia da Covid-19, os beneficiários terão um prazo de 45 dias para regularizar o cadastro. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Já é dificílimo conseguir renovar o passe. Imagina fazer isso com o risco da epidemia, dificuldade de mobilidade. Então, isso é muito importante, que são dezenas de milhares de pessoas que têm deficiência crônica, têm problemas de saúde mental, têm HIV, têm problemas variados e têm direito ao passe. Então, por essa lei nova, a renovação durante esse período será automática. Os parlamentares também voltaram a discutir nesta quarta-feira o projeto que quer obrigar o governo a instalar túneis de descontaminação em estações de trem, metrô e barcas, e também na entrada de eventos culturais e esportivos com grande quantidade de pessoas. Esses túneis deverão utilizar produtos químicos registrados e aprovados por órgãos sanitários que façam a desinfecção de roupas e acessórios, mas que não ofereçam riscos à saúde. A proposta dos deputados Gustavo Schmidt, Brazão, Vandro Família e mais 12 deputados foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Nosso projeto de lei que obriga a instalação de túneis de desinfecção nas entradas das estações de transporte de massa e eventos com grande aglomeração de pessoas voltou ao plenário hoje, após receber emendas que aperfeiçoaram ainda mais o texto. Sei que ainda há controvérsia sobre o uso desse tipo de medida. E a discussão está aberta, mas havendo alguma esperança, precisamos nos agarrar a ela. Nosso objetivo é proteger ainda mais a população da ameaça do novo coronavírus. É bom lembrar que as medidas serão tomadas apenas depois de comprovada a eficácia e a segurança do equipamento pelos órgãos competentes. Na sessão ordinária desta quarta-feira, foi debatida a proposta que autoriza o governo do estado do Rio a abrir créditos adicionais extraordinários derivados de recursos previstos no projeto de lei complementar aprovado no Senado, que dispõe sobre a cooperação federativa na área da saúde em situações de emergência de saúde pública internacional, como é o caso da pandemia de Covid-19. Os créditos adicionais devem ser executados pelo Fundo Estadual de Saúde. O projeto do deputado Luiz Paulo e assinado por mais 26 parlamentares estipula um repasse de 30% desses créditos também para o Fundo Estadual de Assistência Social. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. A Lei Complementar Federal 173 de 2020 permite que a União ajude estados e municípios. E nessa ajuda, 500 milhões de reais
serão destinados ao Rio de Janeiro em 4 parcelas. Esses recursos obrigatoriamente terão que ser investidos em saúde e assistência social para combate da Covid-19. O projeto visa a abertura de um crédito extraordinário para alocar 30% daqueles 500 milhões de reais, isto é, 150 milhões de reais, no Fundo Estadual de Assistência Social, para que nós possamos ver a assistência social do Estado funcionando a favor dos menos favorecidos e principalmente daqueles que estão atingidos pela Covid-19. O projeto dos deputados Carlos Macedo, delegado Carlos Augusto, Marcelo Cabeleireiro e mais 15 deputados determina que, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, os profissionais de saúde que fazem parte dos grupos de risco por apresentarem comorbidades saiam da linha de frente do combate à Covid-19. A transferência para setores e departamentos com menos risco de infecção não deve impactar na renda mensal desses profissionais. A proposta foi aprovada e vai para a sanção ou veto do governador.